Já deixei separadinho aqui. Vou falar com vocês sobre ácidos e bases, tá? Dar uma reexplicada, acho que eu já falei alguns conceitos para vocês sobre isso. Tá? Depois eu vou falar sobre a neutralização, que vai mais para frente entrar em pH, que é o conceito que a gente precisa chegar, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre grupos inorgânicos, ácidos e bases, galera, tá? Ácidos e bases, depois eu falo sobre isso daqui. Vamos primeiro para lá, em ácido direto. Aí, ácidos e bases são substâncias inorgânicas que pertencem a um grupo de 4 situações: ácido, base, sal e óxido, tá? Os ácidos é o primeiro grupo inorgânico e compreende uma gama de substâncias que tem uma característica bem definida. Qual que é a definição dela? É o hidrogênio ionizável. Então toda substância que começa com H, HCl, HBr, H2SO4, são ácidos, tá? Por definição. Então o hidrogênio ionizável, que é esse bonitão aqui, ó, ele é a característica específica dos ácidos, o que dá a característica específica dos ácidos, tá? Então vamos lá. Aí a gente tem exemplos de ácidos aqui, ó. Ácido fluorídrico, clorídrico, bromídrico, sulfídrico e assim por diante. Esses ácidos que eu citei ali embaixo são chamados de hidrácidos, ou seja, eles não contêm na sua fórmula oxigênio. Esses hidrácidos são um grupo ácido bem simples de se entender e também bem fácil de nomear. Vocês lembram que eu sempre bato na tabela de ânions e cátions com vocês? Ânions e cátions. Fico sempre falando da mesma situação. Por quê? Agora a gente vai precisar bastante disso daí, ó, para trabalhar essa parte de compostos inorgânicos. O F na tabela de ânions é o fluoreto. O Cl, cloreto. Br, brometo. I, iodeto e assim por diante. O HF, o HCl, o HBr, o que eles têm em comum? São só hidrogênio e o ânion associado. Esse ânion que termina em eto, fluoreto, cloreto, para nomear o ácido, você segue a regra seguinte: você retira o sufixo eto e coloca o sufixo hídrico. Então, se era fluoreto, vira ácido fluorídrico, clorídrico, bromídrico e assim por diante. Então, os hidrácidos são bem fáceis de se nomear. Basta vocês pegar a tabela de ânions e cátions e colocar, tá, o sufixo hídrico no lugar do eto. Simples. Os oxiácidos não. Os oxiácidos ou oxoácidos, como queiram chamar, são os ácidos com oxigênio. Eles têm uma gama maior, uma representatividade maior, tá? Eles são representados pelas famílias 7, 6, 5 e 4 da tabela periódica. São os elementos que constituem esses ácidos específicos. E nomeá-los exige uma técnica mais apurada. Qual que é a técnica que vocês vão levar em consideração? Em primeiro lugar, reconhecer o chamado ácido padrão. Como que a gente reconhece ácido padrão? Galera, não precisa tirar print da tela não, tá? Eu vou mandar esses 2 PDFs assim que acabar a aula no grupo lá, certo? Então não precisa se matar e ficar tirando print para não sobrecarregar aí a memória do celular de vocês, tá bom? Eu já deixei em PDF porque fica mais fácil para eu representar e fica mais fácil para vocês abrirem depois do celular, tá bom? Então não se preocupem aí. Voltando. Como que eu reconheço um ácido padrão? Então vamos lá. Ácido padrão é aquele ácido que tem oxigênio e o seu ânion é um ânion composto terminado em ato. Se vocês olharem na tabela de ânions e cátions, ClO3 é o clorato, o ânion chamado de clorato. Esse ânion clorato constitui o ácido padrão. Você tira o ato e acrescenta ico no final. Então esse é o ácido clórico, esse é o ácido padrão. A partir dele, do padrão, você consegue construir o nome dos outros ácidos associados. O ácido clórico, ele é uma exceção porque ele tem todos os nomes que vocês estão vendo aí na tela. Olha lá. Vocês vão ver aqui, ó. Olha lá em cima, lá. Todos os nomes que vocês estão vendo na tela, ele possui. Qual a diferença do ClO3 para os outros? São ácidos que têm oxigênio a mais ou a menos, estão vendo?
A partir do padrão, você faz o seguinte: se tiver um a mais que o padrão, esse é o ácido que tem o prefixo per. Então, ao invés de ser chamado clórico, ele recebe o nome perclórico. Acrescenta o prefixo per. Um oxigênio a menos, oso. Então, ao invés de clórico, é cloroso. Acrescenta-se o sufixo oso. 2 oxigênios a menos, hipo. Acrescenta-se o prefixo hipo e o sufixo oso. Então, assim como esse é o perclórico, esse é o hipocloroso. Esse é uma exceção porque ele tem todos os grupos. Os outros não têm. Os outros têm pequenas derivações aqui que vocês estão vendo. Tá? Eles têm pequenas derivações. E existem ácidos, galera, que são forjados por acréscimo ou decréscimo de moléculas. Por exemplo, o fosfórico é um exemplo bem claro disso daí. Olha aqui, ó. 2 moléculas de fosfórico menos uma de água formam um ácido chamado pirofosfórico. Não dá pra ouvir, tá mudo. Opa, voltou? Voltou. Opa. Voltou. Então, acho que bati no fio aqui. Perdão. Voltando então lá. Vamos retomar. O clórico, tá? É o ácido específico, né? Porque ele tem um ânion chamado clorato aqui. Então, esse é o padrão. Com oxigênio a mais, per. Com oxigênio a menos, oso. Com 2 oxigênios a menos, hipo e oso. Essa é a situação que a gente coloca para nomear ácido dessa característica. O ácido clórico, ele é uma exceção porque ele tem todos os grupos. Os outros ácidos não, tá? Eles têm derivações menores aí, mas também, por exemplo, o HNO3, NO3 é nitrato, tá? Então por isso que tira o ato e coloca ico, ácido nítrico. Um oxigênio a menos, coloca-se o oso. Essa é a regra que a gente segue. Bom, e existem os chamados ácidos piro e meta. Qual a diferença deles? Piro é quando você tem duas moléculas do ácido e menos uma de água. E meta, quando você tem uma molécula do ácido menos uma de água. O ácido fosfórico dá um exemplo bem claro disso, olha lá. 2 moléculas menos uma de água formam o ácido pirofosfórico. Uma molécula menos uma de água, ácido metafosfórico. Tá? É bem específico dos ácidos aí. Bom, classificação dos ácidos. Eles podem ser chamados de monoácidos, diácidos, triácidos ou tetrácidos. O que influi? A molécula. Tá? Se ele tem um hidrogênio, apenas ele é mono. Se ele tem 2, diácido. Se ele tem 3, triácido. Se ele tem 4, tetrácido, que nem esse daqui que tem exemplo aqui, ó. Cadê? Vamos voltar. Aqui, ó. Um tetrácido porque tem 4 hidrogênios ionizáveis. Tá? Essa é a característica. Força de um ácido, pessoal, depende do grau de ionização dele, ou seja, as moléculas colocadas em água liberam hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, um ácido clorídrico, para cada 100 moléculas colocadas em água, 92 elas separam. Elas sofrem ionização. A força do ácido está relacionada com a liberação disso daqui, ó, do hidrogênio ionizável. Então, ácidos que ionizam até 50 são chamados fortes. Para baixo de 55, semi, e abaixo de 5, fracos. Os hidrácidos mais fortes são esses halogenados aqui. Tá? O ácido fluorídrico é um ácido moderado, todos os outros são fracos. E aqueles que têm oxigênio, para saber a força do ácido, ele é fraco ou forte, é só subtrair o hidrogênio do oxigênio. 4 menos 2, 2 ele é classificado como forte. 4 menos 3, 1, ele é moderado. E 4 menos 4, 0, ele é chamado de ácido fraco. Aqui está falando do ácido orgânico, que os ácidos orgânicos são fracos, tá? Por exceção. Voláteis são aqueles que não têm oxigênio, com exceção do ácido nítrico. E todos os outros oxigenados são fixos, ou seja, eles volatilizam, ou seja, eles evaporam com pouca probabilidade. Tá? Propriedades específicas dos ácidos. Eles reagem com metal, agredindo a superfície metálica, liberando hidrogênio. Eles reagem com superfícies de carbonatos ou bicarbonatos, por exemplo, mármore. Tá? Eles reagem no carbonato de cálcio, que é o mármore, e vai degradando a substância. E eles, em indicação, que a gente vai ver depois, tá? Tem o pH para baixo. A gente vai trabalhar com o pH depois a gente volta em indicadores. Aplicações. O fluorídrico serve para gravar vidro.
O clorídrico, comercialmente chamado de ácido muriático ou limpa a pedra e tem no nosso estômago dos seres vivos, que faz a digestão, chamado de suco gástrico. Tá? O sulfídrico é um gás derivado de substâncias que têm enxofre, por exemplo, ovo podre. Sentiram aquele cheiro horroroso do ovo podre? Por causa do enxofre que tem no ovo. E alguns animais secretam quando sente perigo, por exemplo, a maritaca, aquele passarinho verde, o gambá, liberam isso daí para tentar espantar os possíveis predadores. O ácido cianídrico tem na raiz da mandioca brava, desculpem, e também nas folhas de mandioca. Tá? O ácido carbônico, ele é derivado da injeção de gás carbônico em água, é a matriz que dá a sustentabilidade do refrigerante, tá? Água gaseificada. Por isso que depois de um tempo, o gás se desprende da água e volta a ser água e volta a ser o fluido. Por isso que a Coca, por exemplo, fica com um sabor horroroso depois que ele perde todo o seu gás. Certo? E o fosfórico é um ácido muito usado na indústria química para a parte de alimentos, principalmente para as produções de refrigerantes, características de cola. Tá? Coca-Cola, por exemplo, tem muito ácido fosfórico. O acético é o vinagre comercial. Tá? E aqui só uma observação como que a gente coloca ácido em água para vocês saberem. Depois entra em base já. Alguma dúvida com relação aos ácidos, galera? Podem abrir o microfone e perguntar se querem que eu explique mais alguma coisa. Que daqui eu vou passar para a base e depois vou para a neutralização. Fique à vontade, pode abrir o microfone e perguntar. Fique com vergonha, galera, é aula. Tinha que explicar, explico de novo, não tem problema. Tranquilo? Então vamos lá. Bases. Bases são substâncias que são o inverso dos ácidos, né? Quando você pega assim o hidrogênio do ácido e a hidroxila da base, você junta, você forma o quê? H2O, água. Água é a substância que é o ponto mediano entre o que é ácido e o que é básico, né? Bases, diferentemente dos ácidos que são azedos, tem sabor adstringente, amarram na boca. Um outro detalhe específico dos ácidos, tá? Que é corroer mármore, metal, se aplica para a base. A base, por exemplo, em contato com a pele fica liso. Né? O caso da água sanitária, do sabonete, né? Que tem base na sua característica. Ali o cheiro dos morcegos, né? Que é a amônia que é liberada. E as bases elas têm a hidroxila como referência. Dar nome para a base é muito mais fácil. Por quê? Bases, você só dá o nome hidróxido e o nome do metal associado. Então, por exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. CaOH2, hidróxido de cálcio. AlOH3, hidróxido de alumínio. Soda cáustica comercial, que a gente usa para fazer sabão. Hidróxido de cálcio, que é cal em água, tá? Que a gente chama de cal extinta ou cal hidratada. Cal de pintura. E hidróxido de alumínio, que é usado como suspensão para antiácido. Né? Vocês já devem ter visto hidróxido de alumínio, que usa para acidez estomacal. Então, base é muito mais fácil de dar nome, porque não tem muita regra. A única regra que se aplica para as bases é com os cátions que têm oxidação variável. Né? Por exemplo, o ferro. Ele pode doar 2 elétrons ou 3, então forma duas bases diferentes. Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. O zuíco, que eu já expliquei para vocês a regra disso daí. Tá? Como que funciona. Certo? As bases também são classificadas como mono, di, tri ou tetra, depende da quantidade de hidroxilas que possuem. Tá? As bases solúveis em água são os metais alcalinos. Os metais alcalinos terrosos são poucos e os outros metais são bem insolúveis. Tá? Alcalinos, para quem não lembra, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. A única base não metálica é o hidróxido de amônio, que é quando você borbulha amônia em água. Tá? É muito específica, certo? Essa é a base que a gente tem aí como característica não metálica. E, com exceção das outras, ó, o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio são praticamente insolúveis. Elas solubilizam muito pouco em água. A força da base também está relacionada com a quantidade de hidroxilas que ela libera, só que dá para classificar a base com mais facilidade. Olha aqui, ó. As bases dos elementos alcalinos e esses 3 alcalinos terrosos são as fortes. Todas as outras chamadas de fracas. Tá? Básico, indicadores assim como ácidos também mostram cores.
Elas reagem com ácido neutralizando, que é o que eu vou mostrar para vocês depois. E a aplicação das bases é a mais diversa possível. Toda a cáustica é usada para fazer sabão, né? O hidróxido de cálcio, que é a cal extinta, quando você mistura cal com água. Hidróxido de magnésio, que a gente usa para leite de magnésio, suspensão oral, que é usada para antiácido, e aí vai. Essas são as características dos ácidos e das bases. Alguma dúvida em base? Podem perguntar. Tranquilo? Então vamos lá. Agora vamos lá no início da aula, depois eu vou passar para a neutralização. Dissociação e ionização. Qual a diferença disso, pessoal? A água, como eu mostrei para vocês, é o equilíbrio dinâmico que existe entre ácido e base, H2O. Então a água pura ela não conduz eletricidade, tá? Não tem característica de condução elétrica. É o caso aqui que a gente está vendo. Ó. Coloca o sistema elétrico aqui e a lâmpada não acende. Sais, ácidos e bases, eles dissociam ou ionizam. Qual a diferença de um para outro? A água, galera, ela tem característica de ímã. Ela é extremamente polar, com seu lado negativo bem visível no oxigênio, e o lado apolar, com seu lado positivo no hidrogênio. Tá? Esse é característico da água. A água tem uma capacidade de quebrar essas ligações que existem entre os sais, as bases e os ácidos. Sal e base são compostos iônicos. Então o que acontece quando você coloca em água? A água separa o cátion do ânion. Aí vem o termo dissociação, que é separação. Tá? Já aqui hidratação, ó, ou solvatação. Você vê ó, o cátion ânion isolado aqui. Já os ácidos em contato com água, eles são moleculares, eles separam o seu hidrogênio ionizável e diferente do sal e da base lá atrás, acontece uma reação química. O hidrogênio ionizável se liga ao hidrônio, que é que nada mais, nada menos que o hidrogênio que sai do ácido ligando na água. A gente chama de hidrônio isso daqui. Então a gente tem essa equação aí de ionização, certo? Então tá aqui o resumo, tá? E aqui o resumo da estrutura para vocês. Agora vamos lá, neutralização, que é o foco da nossa aula hoje. Então onde eu queria chegar. Vou pegar aqui neutralização. Cadê você? Neutralização. Aqui. Bom, eu dei uma noção para vocês de ácido e base, agora eu vou falar sobre neutralização, galera. Quando você coloca um ácido para reagir com uma base, invariavelmente você vai forjar uma outra substância, que é o sal. Tá? Então todos os sais, eles derivam dos ácidos e das bases. Está aqui, ó. Quando você coloca ácido clorídrico em contato com soda cáustica, você forma sal de cozinha, por exemplo. E nessa neutralização você tem como resíduo a água, não tem jeito. Tá? Os sais eles têm a nomenclatura específica deles, não vou entrar nisso agora, tá? Porque é a pesquisa que eu quero que vocês façam. Opa, entrou alguém, pera aí galera. Só colocar a pessoa na sala. Rafaela. Chegou cedo, Rafaela? Bom dia, Rafaela. Tudo bem com você? Quando neutralizam um ácido, uma base, no processo de neutralização que vocês estão vendo aí, forma-se o sal. Só que existem tipos de neutralização. A neutralização total, quando totalmente o hidrogênio, na mesma proporção que a hidroxila, se neutraliza formando sal e água, ou a neutralização parcial, que são os chamados hidrogenossais, no caso do bicarbonato de sódio, e os hidroxissais, que é o exemplo que vocês têm aqui.